Boa tarde a todos. Meu nome é Soraya Barros, eu sou a gerente de supervisão aqui da Ambima e hoje eu vou conduzir essa live aí com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Bom, hoje a nossa live vai falar um pouquinho sobre os desafios do trabalho remoto, né? A verdade é que a gente está aí há um pouquinho mais de um ano vivendo o que a gente chama aí de um novo normal, né? Passado esse um ano, o que a gente pôde perceber é que o crescimento da indústria não foi impactado, né? Ele continuou aí seu crescimento, tanto do ponto de vista de novos gestores, novos fundos constituídos, mas a verdade é que isso, de alguma maneira, né, esse novo normal, ele trouxe um impacto aí para as rotinas de como esses players dessa indústria de fundos atuam aí nas suas esferas, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente pôde ver é que, apesar dessa mudança, as suas rotinas continuaram aí em pleno funcionamento. Então, para a gente bater um papo e explorar um pouquinho como foi esse um ano e todos os desafios e as mudanças trazidas aí com esse novo normal, a gente convidou aqui hoje dois executivos para falar um pouquinho aí dessas mudanças e para a gente refletir um pouquinho junto aí sobre o que vem pela frente em função aí dessas mudanças trazidas pela pandemia. Bom, estou aqui com vocês hoje, eu estou com o Alex Souza. O Alex é o vice-presidente da nossa Comissão de Serviços Qualificados, é o coordenador da Comissão Temática de Autorregulação do Código de Serviços Qualificados e é também o vice-coordenador da Comissão Temática de Administração e Custódia. Alex, seja bem-vindo. E estamos também aqui contando com o Pedro Rude, nosso diretor aqui da Ambima, é o vice-presidente do Fórum de Gestão de Fundos Mútuos, é o presidente da nossa Comissão de Acompanhamento do Código de Administração de Recursos. Então, sejam bem-vindos para a gente bater um pouco aqui de papo em relação a esse assunto que está tão em voga aí desde o começo do ano passado, né? Bom, lembrando para todo mundo que vocês podem, ao longo dessa live, mandar perguntas aqui para a gente vai colocando aqui as perguntas no ar para a gente ir debatendo. Tá? Tanto podem mandar esses comentários no Workplace a qualquer momento, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, vamos começar um pouquinho, então, aqui o nosso bate-papo. E aí, gente, passado mais de um ano da pandemia, né? Como eu comentei, o que a gente pôde perceber é que, num curto espaço de tempo, tivemos que se adequar às novas rotinas, mas que, de alguma maneira, a gente percebeu que isso não mudou o crescimento da indústria, né? Mas a gente pôde perceber, na verdade, que até algumas mudanças que estavam até um pouco represadas ou andando de forma um pouco mais devagar, elas acabaram sendo aceleradas, né, nesse período aí de pandemia, né? Um exemplo aí são as assembleias virtuais, a própria questão de assinaturas digitais, enfim. Queria que vocês me comentassem um pouquinho, né? Pedro, queria que até você começasse um pouquinho, porque logo no comecinho da pandemia, você até fez algumas lives, justamente tinha aquela preocupação, né? E agora, estamos todos de forma remota, como vai ser, né? Então, queria que você me falasse um pouquinho das preocupações que existiam naquele momento e as suas reflexões aí desse período. Claro. Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Eu acho que ninguém imaginou, lá em março do ano passado, que a gente ia ficar tanto tempo trabalho em home office e depois aí de 14 meses, 15 meses, ainda nessa situação. Eu acho que voltando, né, a um ano atrás, eu acho que tinha todo o desafio, primeiro, de se imaginar as nossas tarefas e procedimentos sendo feitos à distância, né? A gente tinha testes de contingência, a gente tinha diversos planos, mas que a pandemia nos impôs um cenário completamente diferente, onde todos nós tivemos que trabalhar das nossas casas com uma infraestrutura, em grande parte, não muito adaptada para isso, mas que, na prática, funcionou bastante a contento. Eu acho que, conversando com os mais diversos participantes do nosso mercado, todos conseguiram entregar os resultados e o que se era esperado do dia a dia com uma qualidade bastante satisfatória.
né? Eu acho que no início tinha bastante dúvida como essa interação ia acontecer, se a qualidade ia cair, se desde reconciliação de carteira, envio de ordens, interação com os clientes, interação com os fornecedores, como que isso ia acontecer, e as informações e experiência própria nossa aqui é que funcionou bastante bem. E como você mencionou, Soraya, eu acho que já tinham algumas iniciativas que já tinham sido lançadas, mas que tinham pouca adesão, seja por causa de algum tipo de inércia, de alguma dificuldade em adotar procedimentos um pouquinho diferentes, mas que com a pandemia todo mundo se viu obrigado a achar soluções, né? E duas dessas iniciativas que foram bastante importantes e que com certeza vão ficar pós-pandemia, em qualquer tipo de solução que a gente venha adotar, seja volta 100% do presencial, seja híbrido, etc., que são as assembleias digitais, que com certeza vieram para facilitar bastante o acesso dos cotistas às reuniões, sejam elas as reuniões anuais de aprovação de contas, seja as reuniões extraordinárias para aprovação de alguma alteração no regulamento, mas, sem sombra de dúvida, facilita e faz com que os cotistas possam participar sem nenhum custo, sem nenhuma necessidade de deslocamento. Ao mesmo tempo que facilita muito, traz também uma necessidade de uma preparação ou, no mínimo, entendimento do que vai ser votado e requer algum tipo de estudo antes da reunião. Eu acho que também é uma coisa que a gente vai cada vez mais aprimorar na medida em que os gestores e administradores terão que munir os cotistas com informações necessárias e mais simples para eles deliberarem. Eu acho que é um processo que a gente está passando e a minha visão é super positiva em relação a isso. As plataformas também, né, à medida em que a gente utiliza, tendem a melhorar, tendem a incentivar a discussão e, eventualmente, interação entre os próprios cotistas. Então, acho que essa foi uma adoção bastante positiva. E, pelo lado das assinaturas digitais também, eu acho que facilitou muito e a gente acha que também aí tem ainda espaço para melhorar, né? Então, e sem falar nas próprias lives, né? Que são essas interações como a gente está tendo agora, eu acho que facilitou muito o acesso à informação, a disseminação da informação de uma maneira bastante abrangente, com um custo muito baixo, né? Então, acho que muitos de nós adotamos essa ferramenta não apenas para o nosso dia a dia entre colaboradores, entre funcionários de uma mesma instituição, mas também com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Então, eu acho que são rotinas e ferramentas que a gente passou a adotar que com certeza ficarão aí para o nosso dia a dia. Bacana, Pedro. E você, Alex, como é que você viu aí esse período aí de pandemia, esse novo normal, né? Todo esse processo que o Pedro comentou, ele teve, no nosso entendimento, assim, ele teve realmente uma quebra de paradigma, né? A gente sempre ensaiou muito a questão de relação de trabalho remoto. Isso foi ensaiado pela indústria o tempo todo, só que a gente não sabia que de uma hora para outra iríamos
ter que fazer isso de forma muito rápida, né? E tentando manter, logicamente, todo o processo de entrega para os clientes, a agilidade que tinha, a segurança. Então, tudo isso veio trazendo um impulso, assim, de praticamente 2 semanas, a gente mudou totalmente a forma como a gente via a relação de trabalho remoto. E a gente, lógico, sabe que isso depende muito da instituição, da cultura organizacional da instituição, mas que, aparentemente, isso veio, sim, para ter essa tendência de flexibilizar a relação de trabalho, a forma como trabalhamos. Isso vai se permanecer mesmo quando acabar a pandemia. Isso acho que virou uma forma interessante até para as instituições conseguirem fazer as flexibilizações, otimizações dos seus processos. E outra mudança importante também foi a questão da reavaliação dos espaços de trabalho, né, que essas questões de assembleia, agora é uma assembleia virtual, e o trabalho remoto também possibilitou que as pessoas que a gente revisasse um pouco o processo de espaços de trabalho, que é importante. Então, muito ajudou isso em algumas instituições que entregaram seus edifícios, tudo, a reduzir custos. Só que, mais do que isso, né, está fazendo com que a gente acelere a busca sempre por novas possibilidades de realização de trabalho. E isso acho que contribuiu bastante, eu acho que isso é uma tendência que permanece. Bacana. E aí eu queria explorar com vocês um pouquinho justamente essa questão de infraestrutura, né? Na opinião de vocês, qual que foi o maior ganho, né, obtido aí nesse período, né, do ponto de vista de infraestrutura? Se eu puder começar aqui, eu acho que essas ferramentas de videoconferência, né? Se a gente pensar o tempo que a gente dedicava, seja em reuniões, viagens, hoje em dia me parece que o dia está muito mais produtivo em termos de conseguir fazer reuniões do que no passado, né? Você não tem o custo de deslocamento, né? O tempo que se gastava com isso, e aí a analogia que eu faço, até no GT recente da audiência da Instrução 555, a gente ficou 2 meses e pouquinho, 79 instituições, mais de 150 pessoas participando de uma discussão 100% virtual, né? Você tinha todo o desafio de organizar esse mundo de gente, porque se presencialmente seria impossível juntar tanta gente num ambiente só. No mundo virtual, o grande desafio é como se organizar uma discussão, dado que todo o propósito do GT era refletir e sugerir mudanças na nossa legislação de fundos. E deu super certo, funcionou super bem. Em termos, até falando aqui da gestora comerciais, né, a quantidade de interações que a gente está tendo com clientes hoje é bem maior do que no passado, dado que não tem mais essa barreira física de pegar avião, de ir para cidades mais distantes, né? Então, acho que essa ferramenta de videoconferência ajudou bastante e acho que veio para ficar. Então, acho que quantidade de viagens e despesas com viagens corporativas tendem a cair muito. É claro que ainda vai continuar a ter reuniões presenciais e etc., mas a quantidade, sem sombra de dúvida, tende a diminuir bastante. Legal. E você, Alex, como é que Se eu você posso vê contribuir isso? um pouco, acho que a questão o salto que tivemos em termos de tecnologia foi gigantesco, assim. Ouso dizer que adiantamos em uns 10 anos em relação à melhoria de servidores, ajustes de VPN, aumento de bandas de internet, né, porque antes estávamos sempre preparados para alguns poucos estarem remotamente. Agora, você imagina uma condição de estar 100%, né, ou praticamente 100% da equipe em casa. Então,
E isso fez com que a gente tivesse que melhorar absurdamente, para não ter sobressaltos nas entregas de serviço, para não impactar cliente, para não impactar, na verdade, a sistemática do mercado, que é efetivamente as liquidações, a recepção de informações. Então, acho que a tecnologia ela deu um salto de qualidade, né? E outro ponto que veio muito importante é a questão de segurança. Outro ponto que veio, porque em conjunto com a possibilidade de você trabalhar remotamente, a segurança ela veio junto, ela não teve como não vir. Então, as áreas que fazem esse controle tiveram também que ter um avanço grande, né? Um exemplo interessante que é a questão de infraestrutura de desktop virtual, né, que chama VDI em inglês. Isso possibilitou, esse aumento, esse uso possibilitou muito que todos os processos fossem feitos em servidores distantes, e então a gente garante, na verdade, a continuidade, garante a agilidade, garante a quantidade de informações sendo processadas rápidas. Então, isso, o que teve que fazer? Isso teve que ser disseminado por toda a indústria. Uma coisa que aí o que acontece? As pessoas que estão em casa não precisam ter, efetivamente, um notebook muito forte, mas sim, por trás ali está circulando informações e está sendo processado muita informação. Um exemplo, como que processaremos um come cotas de casa num notebook? É impossível. Então, essa possibilidade de fazer isso virtualmente foi muito importante com essa base de tecnologia. Então, acho que esse é o grande, para mim, porque a partir daí, agora a gente tem a possibilidade de buscar novos caminhos, né, novos horizontes. Então, esse acho que foi um grande ganho de infraestrutura da indústria. Legal. E aí eu queria até aproveitar, Alex. Claro, por favor, Pedro. Se eu puder adicionar, eu Claro. acho que agora, recentemente, a gente teve um teste ainda mais relevante, que foi semana passada, quando a gente teve problema com a B3, ou seja, o mercado inteiro teve que resolver e solucionar o problema, todo mundo, ou grande parte, em home office, né? Então, é uma coisa impensável que a gente teria atrasos nas informações e o mercado inteiro daria soluções e corrigiria o atraso, estando todo mundo em home office. Então, acho que, na prática, a gente vem testando aí toda essa infraestrutura dos participantes estando longe dos escritórios e que tem funcionado bastante a contento. Verdade, Pedro, foi uma prova de fogo aí, né, 2 semanas atrás, é verdade, e conseguimos, né. E me diga uma coisa, Alex, queria te perguntar, você que está, né, numa instituição de grande porte, acho que até você comentou aí, que obviamente a gente sabe que para cada instituição, né, tem ali as suas formas de ter, passado, né, por esse período, e no caso de vocês, por ser uma instituição de grande porte, como foi as dificuldades aí para deixar tudo em pleno funcionamento? E aí a gente também está falando de atividades também ligadas ao back-office, né, que pela sua natureza, né, também tem ali as suas dificuldades. Queria que você explorasse um pouquinho aqui para a gente, como é que foi, né, o que na visão de vocês, o que foi a maior dificuldade para conseguir deixar tudo de pé, em pleno funcionamento? Inicialmente, acho que a grande dificuldade que nós temos era a falta de tempo, né? Nós tivemos tudo teve que ser feito de uma semana para outra, o que obrigou as instituições a criarem seus war room e fazer, juntando ali todos os especialistas, porque de um dia para o outro tínhamos que transferir um grande contingente de pessoas para casa e que as coisas permanecessem. Então, esse primeiro momento onde a gente teve que reforçar a questão de segurança da informação, a aquisição de equipamentos. Teve um momento que faltou notebook no mercado, então a gente estava acostumado com desktop, cada um na sua mesa, então de repente teve que mudar todo esse processo. Isso foi bem complicado,
uma questão importante, que todo esse processo, a gente tinha que fazer de casa, sem pular etapas, então, muito importante a presença ali, sempre da área de controles internos, para que não tivesse, na verdade, menos falhas possíveis. Então, essas primeiras semanas, elas foram realmente importantes até para determinar que caminho que a gente ia seguir, né? Se todos ficariam em casa, todos não fariam algum esquema de rodízio. Então, esse primeiro momento foi complicado. Outro ponto importantíssimo, ainda mais que nós falamos de processos, a gente tem processos, e a importância da gestão das equipes também, isso foi muito importante, o papel das áreas e dos gestores em montar, em fazer um processo que era um desafio, tanto para a empresa, mas que era um desafio também para uma pessoa que está acostumada a trabalhar no seu ambiente ali de trabalho e ir para um ambiente familiar, trazendo o computador, trazendo o chefe para dentro da sala, trazendo processos, reuniões, e isso também teve, no seu início, uma forma, a gente teve que ter bastante cuidados, né, para não ter nenhum tipo de fuga de informações, manter as pessoas também tranquilas, apesar que acho que uma das coisas que mais afligia as pessoas, era a questão do sair, né? No início a gente tinha uma questão muito forte de a saída de casa para comprar coisas, então existiam dois medos, né? O medo de você não fazer um trabalho, desempenhar um trabalho, e o medo das pessoas saírem ou das pessoas terem algum tipo de problema de saúde. Então, isso tudo teve que ter uma gestão muito importante das instituições, e a gente percebeu que isso funcionou, né? Muitas instituições, acho que tem muitos especialistas, ninguém esperava, efetivamente, ter tudo isso dentro, porque a gente tem nossos planos de continuidade, tem todos os processos, mas ninguém esperava que fosse tão rápido esse processo. O que mostrou é que a gente tem muita gente boa e especializada dentro da indústria, que conseguiu achar saídas. E eu vou te falar, as saídas foram também observando um ao outro, né? O que um ia fazendo de melhor, ia trazendo para dentro da... Então, esse papel do gestor foi importante naquele momento. Na verdade, até hoje, muito importante. O que a gente também teve questões também de horários, né? Porque ninguém estava acostumado, o horário sempre era aquele fixo, então a gente teve que mudar a forma também dos horários das coisas para conseguir seguir uma sequência que atendesse tanto ao que a indústria pede, que é as questões das liquidações e as questões das entregas, e também ter gente o tempo todo atendendo a qualquer questão dos clientes, dos gestores e tudo mais. Isso foi um grande desafio no início, né? E aí eu ressalto muito o papel da área de controles internos, né? Porque juntamente com a área de segurança e informação, elas foram fundamentais para que houvesse um menor impacto possível, então, assim, e que a gente percebeu que na indústria como um todo não ocorreu grandes problemas, né? A gente tem essa relação entre as instituições diária, né? A gente sabe, então, se um falha, outro tem, isso impacta na sequência das atividades, e a gente percebeu que conseguimos fazer isso de uma forma sustentável e sem muitos sobressaltos. Lógico que, assim, precisou muito que as instituições percebessem essa dificuldade, né? A gente teve uma questão muito importante de saúde, que isso as instituições também tiveram que dosar na balança. A gente não podia simplesmente colocar todo mundo para trabalhar de casa, esquecendo que a gente tinha que instruir de como proceder, de como tomar os cuidados para a saúde, de abrir horizontes, abrir, na verdade, possibilidades, abrir meios das pessoas também se consultarem com sintomas, tiverem problemas. Então, toda essa dinâmica inicial, ela foi bastante desafiadora para a indústria como um todo. O que a gente percebeu, até nas conversas com a Ambima e nesses grupos todos que nós tivemos, é que todo mundo se saiu muito bem. Acho que a gente garantiu, tanto para os reguladores e quanto para todos os usuários dos serviços,
que a gente está firme e forte, consegue realmente, apesar de todas essas, dos processos, a gente consegue manter a nossa atividade plenamente, sem trazer impacto para a indústria e sem trazer prejuízo, tanto financeiro quanto também social, né? Bacana. Aí, Pedro, eu queria explorar um pouquinho o outro lado agora, né? Você até comentou que falou um pouquinho em relação a como foi o relacionamento com os investidores e todo o ganho que teve em relação a isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista do gestor, como é que foi essa interação? Então, com os administradores, com os custodiantes, enfim, para o gestor, teve algum impacto? Enfim, queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente. Acho que até dada as características, né, seja de tamanho e um pouco mais de flexibilidade, a adaptação para os gestores, imagino eu, que tenha sido mais fácil do que para os administradores e custodiantes, até pelo número de pessoas, né, que são operações e rotinas muito mais complexas e com mais detalhes do que propriamente o dia a dia do gestor. Então, acredito que essa adaptação tenha sido mais simples, mas é claro que, como o Alex falou, desde infraestrutura doméstica, né, checar se todo mundo tinha uma boa conexão de internet, até pensar em cadeiras, porque em casa você não está preparado para ficar sentado muito tempo de frente para o computador, até determinadas pessoas têm filhos em casa e que não conseguem ter um espaço dedicado para apenas trabalhar. Então, todas essas questões precisaram ser levadas em conta e até tentar encontrar soluções para que a qualidade do trabalho continuasse minimamente parecida com o que tinha antes, né? Então, em termos de adoção, acredito que muitos dos gestores tiveram que achar soluções VoIP para os telefones, dado que precisava se comunicar e receber telefonemas. Toda a questão de VPN também precisou ser reconfigurada. No passado, apenas poucas pessoas tinham acesso à VPN do escritório, precisou dar acesso mais abrangente, como pensar no trato das informações. Então, um trabalho de educação e treinamento precisou ser feito. Segurança, dado que o aumento de ataques e riscos durante a pandemia aumentou muito. Então, uma coisa que eu acho que todo mundo precisa estar mais antenado em relação a isso, mas de um modo geral, eu acho que a adoção foi um pouco mais tranquila e menos custosa, seja em termos de tempo, do que nos grandes conglomerados, onde a complexidade é muito maior. Em termos de gestores com os clientes, me parece que aí a gente não teve nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, né? Como eu mencionei rapidamente, eu acho que facilitou muito e ajudou a gente a estar mais próximo dos alocadores, dos escritórios de agente autônomo, até dos clientes pessoas físicas diretamente. Então, foi um ganho de produtividade e de aproximação que foi tremenda. Então, acho que, e até num momento de uma certa insegurança, né? Porque vamos lembrar lá em março, em abril, os mercados sofreram muito, cotas dos fundos caíram, os ativos se depreciaram. Então, foi muito importante a gente estar próximo, a gente poder explicar, a gente poder dar um pouco da visão do gestor do que estava acontecendo. Eu não tenho dúvida que isso ajudou aos investidores não tomarem decisões precipitadas que, em outras crises, fizeram com que a volatilidade tivesse sido bem mais alta. Então, acho que foi aí
um teste bastante interessante que, mal ou bem, os gestores conseguiram navegar bastante bem. É até um paradoxo, né? O distanciamento trouxe mais proximidade, né? Exatamente isso. É, Exatamente isso. Que e por um, que por um lado, né, num primeiro momento, é, é a solução, mas ao longo do tempo você vê também um certo burnout em determinados casos, né? Então, depois você começa a ter alguns reflexos que você precisa, como o Alex falou, tratar também da parte emocional e humana desse processo, né? Porque são tarefas novas, são cenários novos que você precisa depois amenizar e organizar da melhor maneira para que a produtividade não caia ao longo do tempo, né? verdade. E eu queria falar um pouquinho do plano de contingência, né? A gente, tanto na regulação como na autorregulação, é uma regra que já existe há muito tempo, né? Só que o que a gente viu é que o plano de contingência, nos moldes em que ele estava ali determinado, ele não fazia muito sentido para o que aconteceu, né? Porque quando a gente pensa em plano de contingência, é aquele plano de contingência alternativo, mas físico, né? É um local físico. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho como é que foi isso, né? Porque aí o plano de contingência, no fim das contas, foi a casa de cada uma das pessoas, né? E o que vem na esteira disso é um pouco de preocupação em relação a essas questões de sigilo de informação, segurança da informação, né? Queria que vocês me explorassem um pouquinho, né? Que mudança, que inovação que veio, ou até preocupações, enfim, né? Em relação a este tema. Se eu puder falar aqui, a questão, acho que importantíssima, essa da contingência, que gerou até um tempo uma dúvida no mercado de como participar da contingência sem aglomeração, é impossível, né? Não tem os sites de contingência que nós temos previsão dentro do código ou em todos os de continuidade, isso não acredito que que deva existir ainda, né? Porque, assim, um dos caminhos que a gente vai fazer é, na verdade, uma mudança também na regulamentação, né, na autorregulamentação. Ali, a gente está prevendo que tenha essa contingência física. Agora, o que a gente tem que tomar o cuidado é exatamente o que você falou, Soraya, é a questão da segurança. Como que a gente consegue fazer com que todo o processo, todas as informações, tanto do lado a questão de sigilo, mas também quanto informações de uso para não ter falhas operacionais, como que a gente vai circular isso não estando mais num ambiente controlado como era um site de contingência. Então, assim, como se faz testes para ver se está tudo funcionando? Então, essa mudança, essa forma que a gente vai ter que ver, ela é assim, urgente, a gente tem que fazer, até para que os nossos documentos estejam fiéis à nossa realidade atual. E eu acredito, assim, como o Pedro tinha comentado do problema que nós tivemos a semana passada, efetivamente foi uma contingência, né? Porque a gente teve que, em certos momentos, virar à noite, e imagina a gente tendo que trabalhar todo mundo dentro de um ambiente. Então, eu acho que essa questão de trabalho remoto, ele vai possibilitar a gente ter ali as duas chaves, né? O dia a dia e a contingência no próprio lugar, no mesmo lugar. E isso a gente prevê, e acho que tem caminhos que a gente tem que fazer, porque não é só a questão a gente tem, não é só a questão da contingência, da questão física, do equipamento em si, né? A gente tem também, como a gente tinha comentado, algumas coisas que a gente tem que mudar. Por exemplo, a gente teve que mudar para assinatura digital, né? Assinatura eletrônica. Só que na regulamentação, a gente tem ainda algumas brechas para serem vistas, até pelos juízes e tudo mais, entendimento se isso é possível, se isso pode ser legalmente viável. Então, apesar de tudo isso, ainda tivemos algumas pessoas utilizando serviços para fazer assinatura física. Então, a gente tem alguns desafios ainda com a regulamentação, com a regulação e a autorregulação, para que a gente dê o ambiente seguro para que todo mundo siga de uma mesma maneira. Eu entendo que esse desafio
que a gente vai ter logo no final da pandemia. Uma coisa importante, os reguladores estão muito atentos ao que aconteceu e sabem de que a gente vai precisar fazer algumas mudanças para que a gente possa ter uma tranquilidade em termos de contingência, né, de uso real das nossas atividades. Bacana. Chegou para a gente uma pergunta aqui em relação a como fica a questão de contratação e gestão de pessoas nesse novo ambiente, né? E até vocês mesmo, já aqui ao longo da live, comentaram um pouco, né, dessa preocupação, que era então uma questão da gente pensar nesse novo ambiente, mas também a preocupação em como lidar com as pessoas, como fazer com que as pessoas realmente se organizem dentro desse novo ambiente. No começo, até a grande maioria das pessoas relatava ali um aumento de produtividade em função do trabalho remoto e tudo mais. Passado um ano, vocês acham que isso se mantém? Ou, de repente, a gente está enxergando agora uma fadiga, um cansaço em relação a esses encontros online, até um estresse em relação a esse distanciamento tão continuado? Queria que vocês explorassem um pouco para a gente como fica essa questão da gestão das pessoas, né? Eu posso falar um pouco, a questão, acho que depois desse processo todo, sim, a gente veio, mas uma coisa importante, que assim, essa fadiga, né, que a gente vem ouvindo, vem falando, esse processo, ele vem sendo trabalhado ao longo de desde o início, né, então, já se havia identificado que era possível haver esse tipo de problema, né, dentro se ficássemos muito tempo em casa, trabalhando remotamente. Então, as instituições, elas começaram a fazer, sim, tomar algumas medidas para que isso não acontecesse, né. Então, logicamente, teve aqui a questão de médicos de forma virtual, possibilidades, muita informação, muito conhecimento, muita informações oficiais, né, de forma oficial. Outra coisa, um canal direto para ouvir né, ouvir a todos os funcionários. Isso possibilitou muito que a gente arrumasse algumas rotas, né, algumas rotas de ação que estavam sendo feitas. E uma questão, quando eu falar de fadiga, às vezes a gente tem que ver como que a gente lida com a questão da disciplina da atividade que está sendo executada. Então, isso tudo fez com que buscássemos tanto um amparo na parte de recursos humanos, né, que trazendo profissionais que consigam conversar ou linhas diretas com psicólogos, tal, para que a gente conseguisse absorver um pouco e ajudar a dar algumas saídas. Isso foi muito feito. E assim, esses canais possivelmente serão perpetuados, né? Eu acho que teve um ganho real, assim, dentro dos processos de trabalho. A interação também, eu acho que a mudança da relação de gestor, isso foi importantíssimo, porque o gestor, apesar de antes estava ali determinando a atividade, né, o que hoje o gestor, ele também, ele tem que observar de forma virtual e aconselhar algumas medidas. Isso a gente teve que fazer, eu acho que todas as instituições tiveram que fazer um bom treinamento nos seus gestores para que isso acontecesse de forma boa, assim, né? Então, para que evitasse a questão de indisciplina ou, sabe, falta de compromisso, e isso tudo a gente acabou observando que não aconteceu, assim, de uma forma tão forte, né, e que todos os processos que tiveram, eles foram sendo absorvidos de forma muito ao longo desse tempo. Em relação à pergunta de contratação e tudo mais, sim, a gente vai ter que observar novos perfis, assim, perfil de pessoa, a forma como que se coloca no trabalho virtual, isso possivelmente, como é uma disciplina. Esse 1 ano e meio também, a quantidade de matérias e quantidade de informações que o mercado veio recebendo de como se portar, de como fazer, isso tudo ajuda, porque quando muitos pretendentes de cargos e empregos, eles já sabem muito do que as instituições estão precisando. Não é uma coisa que é isso, na verdade é agregar ao que já era necessário. O
conhecimento técnico, a forma como lida com as coisas, isso continua sendo importante. O que tem a mais agora é você saber lidar nesse mundo virtual, né? Você tem que saber fazer reuniões, você tem que saber se portar, mas não é por uma questão de se portar por disciplina, simplesmente, não, é para que flua, o trabalho flua e você e as pessoas acabem não tendo esse efeito de burnout que aconteceu em alguns momentos, né? Eu acho que esse é um ponto importante que a gente observou aí na mudança da gestão de pessoas. Soraya, eu acho que esse ponto de contratação e treinamento é um dos maiores desafios desse novo ambiente, né? Eu acho que principalmente quando a gente pensa em cargos mais júniores, seja estagiários, trainees, né, onde a cultura da empresa precisa ser injetada, onde no passado a interação era a maneira em que os mais jovens aprendiam, viam exemplos, né, no mundo digital e na distância, torna-se bastante mais complexo, né? Então, por exemplo, aqui na Leblon a gente tem pelo menos 2 pessoas que eu não conheço fisicamente ainda, que a gente contratou durante a pandemia e que estão com a gente desde então. E sem sombra de dúvidas, o maior desafio é como ensinar a elas a nossa cultura, como tentar passar os nossos valores, e com isso, algumas das soluções você ter reuniões muito mais frequentes. Então, a gente aqui na Leblon instituiu diariamente ao menos uma reunião onde toda a empresa participa, seja apenas para contar o que aconteceu no dia. Então, também tentar criar aquele senso de pertencimento para que a pessoa entenda que ela está num ambiente e que crie laços para que seja uma coisa agradável, né? Então, toda aquela interação que a gente tinha no passado, que hoje já não é mais possível, pelo menos por enquanto, a gente tenta replicar de alguma maneira no mundo digital. Mas, sem dúvida, a gente teve que repensar treinamentos, né, todo o processo de onboarding das novas pessoas, de como fazer com que esse processo seja atraente, motivador, para que a pessoa, até de alguma maneira, possa ser um autodidata em alguns assuntos que isso é possível, né? Então, eu acho que é um desafio maior dessa situação. O outro lado da moeda é que nos permite contratar pessoas eventualmente com geografias completamente diversas, né? No passado, as empresas obrigatoriamente contratavam pessoas para trabalhar naquela cidade específica. Hoje, esse conceito já não existe mais, principalmente para aquelas tarefas e funções aonde pode ser feito 100% digital, longe, mesmo depois do final da pandemia. Então, por um lado, também as oportunidades, né, e as necessidades podem ser supridas por pessoas que estejam no interior, em outras cidades e até em outros países. Eu acho que isso traz um dinamismo bastante diferente e novo, que até então pouquíssimas profissões conseguiam ter isso, né? Eu acho que hoje é muito mais plausível a gente encontrar funcionários morando, residindo em uma cidade e trabalhando em empresas em outros municípios, em outras cidades. E um outro ponto também que eu acho que ajudou muito a troca de experiências, né? Seja através da Ambima, que também incentiva muito isso, a gente checar o que os nossos pares estão fazendo e que está funcionando, aprender com outras experiências, o que não está dando tão certo. Então, acho que nesse momento
onde tudo é muito novo, ter essa troca de experiências uma coisa bastante rica, porque apesar da gente na Ambima ter portes muito diferentes das instituições, você consegue pescar, você consegue ver o que fulano está fazendo, que pode ser interessante para você adotar na sua empresa. Então, acho que também essa troca de experiências tem sido bastante rica e saudável. Legal, Pedro. Pelo que eu estou ouvindo aí de vocês, talvez esse modelo ele parece que veio para ficar, né? Mesmo passada a pandemia, talvez haja aí uma reavaliação dos atuais processos e tudo, mas talvez a gente de fato caminhe para um modelo híbrido, talvez como a gente tem visto até nos Estados Unidos, que já estão voltando ali a alguma normalidade. É isso mesmo? Queria que vocês comentassem um pouco a opinião de vocês, ou vocês acham que talvez parte do mercado talvez volte para o modelo pré-pandemia? Como é que vocês enxergam isso olhando para o mercado de uma forma geral? Se eu puder começar aqui, eu acho que sim. Acho que a gente teve experiências novas, muitas delas positivas e mais produtivas, facilitam o dia a dia, então acho que muitas delas vão ser incorporadas. É claro que o contato físico, interação, tem um valor bastante importante, então, em determinadas áreas e negócios, eu acho que 100% digital deixa algumas coisas a desejar, você não consegue usufruir 100% do potencial, então acho que uma coisa híbrida me parece, pelo menos no nosso mundo financeiro, ser uma solução bastante adequada e que as instituições devem procurar, né? Porque ao mesmo tempo você traz o benefício do home office, seja da qualidade de vida, seja de custos menores de deslocamento, mais tempo com a família e ao mesmo tempo, ter dias onde você vai para o escritório, que você interage, que você consegue absorver a cultura da empresa, me parece ser o caminho a ser adotado. Mas também vai depender muito da cultura e das pessoas das empresas. Então, não descarto também a gente ver bancos, gestoras que prefiram adotar o 100% digital. Eu acho que vai ser bastante flexível, e aí a gente, ao longo do tempo, também vai ver a resposta das pessoas, como que elas estão se adaptando a isso. Mas, como mencionei, questão de viagens, né? Você pegar um avião para fazer uma única reunião, eu acho que vai perder completamente o propósito. Então, eu acho que muito do que a gente vivenciou aí esses últimos 12, 15 meses, a gente vai incorporar no nosso dia a dia daqui para frente. Legal. Alex, quer complementar? Sim, eu também concordo com o Pedro. Acho que o híbrido ele já vinha sendo, na verdade, fomentado até por grandes instituições para tentar até dar um pouco mais de flexibilidade para a vida pessoal, né? A gente sempre pensava na flexibilização para as pessoas que moram distante e tudo mais. E agora a gente, na verdade, teve um teste de prova, uma prova e realmente funciona, né? Eu não vejo nenhum demérito em utilizar esse processo híbrido. Eu acho que não existe mais a dúvida de que funciona, assim, funciona. Mas o que vai ter que ser definido nesse ponto, eu acho que é muito em linha com o que o Pedro falou, a questão da cultura organizacional vai reger esse processo, né? Tem muitas empresas que por mais que se saíram bem, não se percebem como sendo uma empresa que tem essa flexibilidade, até pelo tipo de negócio, a forma como conduz, mas eu acho que essa é uma tendência que ela não tem retrocesso, ela tem, como a gente já identificou, tem muitos ganhos, tivemos muitos ganhos.
Um exemplo muito simples, né, a questão de espaço físico, né, a gente utilizava desktop até há pouco tempo, agora todo mundo com notebook, você não precisa ter, se você flexibilizar a presença, você pode ter metade do seu espaço e fazer a flexibilização, a organização de forma adequada, então, assim, sem perder, logicamente, as características da empresa, né? E eu acho, o ponto é, precisamos sim do relacionamento pessoal ali próximo, em algum momento. Então, passar a cultura da empresa, passar a questão de código, a ética, forma ética e conduta, tudo isso precisa estar ali também sendo respirado no dia a dia, né? Agora que a gente vai poder não utilizar a máscara, fica melhor. Então, a gente consegue respirar ali o ar da empresa e também ver o DNA dessa empresa. Então, isso é importante e depois o ajuste é inevitável. E vocês acham que nesse modelo híbrido, né, pensando aí no mundo pós-pandemia, alguns processos como as visitas de due diligence, controles internos, né, supervisão da área de compliance, guardas de documentos, enfim, aqui uns exemplos, vocês acham que esses processos devem sofrer alteração com esse modelo híbrido? Sim, essa alteração, assim, ela é necessária, 100% necessária. Não tem como a gente conseguir fazer esse modelo híbrido sem fazer um gerenciamento adequado das informações, né? Tanto para garantir aí uma questão de sigilo, né? A gente vê, temos aí LGPD, temos aí vários outros processos que dão a devida importância às informações de todos, né? Então, a questão de sigilo de informação é importantíssimo do negócio. Coisas que a gente vai ter que falar, a questão de padrão de monitoramento, a forma como a gente vai fazer o monitoramento das atividades, né? A forma como isso tem que ser conduzida, porque em algum momento a gente não, a empresa, o modelo híbrido ele nos traz a questão de continuidade, né? Uma continuidade, mas mais flexível. Não é quebrar nenhum tipo de processo. Então, a gente vai ter que ter determinados padrões, a gente vai ter que ter um olhar muito forte em relações de processos suspeitos, monitoramentos, isso tudo eu acho que é importantíssimo. Um exemplo, você comentou da due diligence, acho que a gente, como administradores aqui, também executamos atividades de due diligence, e eu vou te falar que foi muito bem, muito melhor do que imaginávamos, porque tanto os gestores, distribuidores, eles estão receptivos a entender o processo, quanto à troca de informações também, nada físico, tudo digital, de maneira rápida. Então, houve um controle e o debate no Teams conseguia fazer tranquilamente as perguntas. Eu achei que foi e aí redução de custo de viagem, eu não preciso mais viajar para o Rio para poder fazer uma due diligence. É muito possível fazer do escritório mesmo. Então, isso funcionou bem, por isso que eu acredito que esse modelo híbrido vai funcionar plenamente, não tenho dúvida disso. Eu acho também que vão surgir cada vez mais ferramentas para a gente suprir essas novas interações. Porque hoje, por exemplo, a utilização de WhatsApp ou o celular de casa, realmente você não está num ambiente corporativo onde você consegue monitorar, onde você tem uma segurança maior, mas não tenho dúvidas que com uso indiscriminado vão surgir, já tem algumas soluções para que você mantenha filtros, que você tenha maneiras de monitorar. Então, acho que todas essas nossas necessidades acabam vindo a reboque de tudo isso que a gente tem adotado nos últimos meses. Vão surgir ferramentas para que a gente minimamente tenha mais segurança, né? Então, acho que tem aí também uma melhoria, né, ao longo do tempo que a gente vai ver. Entendi. E nesse aspecto, eu queria que vocês contassem um pouquinho quais são as iniciativas da Ambima, nesse sentido de estar auxiliando, né, as instituições nesse processo, nesse modelo híbrido, do ponto de vista de autorregulação, o que deve vir aí na esteira dessa mudança, né, nesse modelo de trabalho.
Eu posso comentar um pouco, acho que tem um grupo consultivo de cibersegurança que é extremamente importante. Hoje ele é um grupo que é chamado de tempos em tempos para se reunir, onde ali se define uma atualização do guia, que já existe um guia em 2021, é importante que todos vejam. Ali tem bastante dicas de como montar políticas de cibersegurança. Então, está muito rico o material. E ali, as discussões, elas são bastante importantes, porque a gente consegue prever já tentar buscar uma solução mais para o futuro também, né? Não é somente do hoje, mas a gente já pensa em como fazer isso de forma segura. O outro processo que a Ambima também participa, acho que está trazendo o mercado para discutir, é o próprio código, né, de serviços. Esse código ele vai passar por uma reestruturação muito para se adaptar até a forma como a gente atua hoje. Ele é um código não é muito antigo, é 2019, mas ele precisa ser revisto para a gente deixar de ser muito determinístico ali em alguns pontos e deixar trazer as melhores práticas do mercado como regulador desses processos. Então, a contribuição da Ambima vai dar nesses dois pontos que eu comentei, tanto do código quanto do grupo consultivo de cyber, ele dá muitas diretrizes ali de como a proceder de uma forma segura, e esse é um caminho importante que a Ambima já vem trabalhando de forma bastante forte, né, nesse período. Soraya, eu acho que também a Ambima procurou se adequar a esse novo ambiente, né? Então, questão de filiação e adesão aos códigos. Hoje em dia, as visitas da autorregulamentação são todas virtuais, né? Então, a mesma coisa que os alocadores tiveram que aprender a fazer due diligence nos gestores e distribuidores, a Ambima também passou a fazer tudo virtual. A gente também alongou alguns prazos em diversos processos, a questão da certificação também, estamos caminhando para ter cada vez coisas mais online, alteração dos códigos de processo, que passou a prever a questão de ser um processo 100% digital, os julgamentos são virtuais. Então, acho que a Ambima também teve que se adequar a esse novo cenário, aonde, com certeza, tiveram ganhos e facilidades no processo que, para os participantes, também é muito bom. Então, acho que acaba sendo uma inovação que o mercado inteiro, seja os participantes, seja o autorregulador, estão tendo que se atualizar e está mais ligado no que está acontecendo para ajustar eventuais códigos ou eventuais procedimentos para que a realidade, o dia a dia, realmente reflita depois nos manuais e procedimentos. Verdade, legal. E os próprios GTs, comitês, né, que hoje estão funcionando de forma remota, eu imagino que mesmo pós-pandemia devem caminhar para algo nesse sentido também, né? A gente está chegando ao final aqui da nossa live, tá? Então queria reforçar aqui para quem ainda tem alguma pergunta para nos mandar, e aí eu queria aproveitar para passar a palavra para o Pedro, para o Alex, para vocês fazerem aí as suas considerações finais aí sobre esse tema. Podendo começar aqui, eu queria agradecer o convite, Alex, Soraya, foi um prazer dividir aqui com vocês, e acho que a gente ainda vai ver novidades, né? Eu acho que as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande, né? E principalmente comportamentos, então é difícil de escrever em pedra o que vai ser nos próximos meses e anos, mas eu tenho uma certeza, não vai ser o que tinha há um ano atrás, né? Vai ser uma mistura, a gente vai adotar comportamentos e situações novas, então
eu acho que é um aprendizado para todo mundo. E quanto mais a gente conseguir trocar experiências e adotar as melhores práticas, melhor para todo mundo, né? Então, é um pouco do que eu tenho na cabeça. Bem, entendo que todo esse aprendizado que tivemos aí ao longo desses 15 meses, ele vai trazer ainda outros frutos, outras soluções para o mercado de infraestrutura, né? Assim, a gente já veio percebendo grandes avanços. A gente é uma indústria que precisa sempre pensar em questões de reduções de custos, temos que pensar em soluções inovadoras, temos que pensar em processos e tudo. Então, assim, isso tudo ele veio, fez com que esse 1 ano e meio que a gente ainda está sob pressão, né, da doença, quando isso terminar, eu acho que muitos do que foi conversado e debatido, ele vai trazer novas soluções. Sou bastante otimista em relação ao crescimento da indústria. A gente já vem percebendo, como a Soraya comentou no início, um crescimento de registro de fundos, um crescimento. O que está acontecendo é que está tudo represado ainda. Eu acho que no momento que for abrir de novo as fronteiras e abrir todo o processo, a gente vai ter que estar preparado para também ter um novo ciclo de crescimento. E isso, pelo que a gente vem discutindo nos grupos de serviços, de administração, a gente vem se preparando para isso, né? Todas as instituições, em algum momento, falam sobre projetos. Então, a gente sempre ouve falar em projetos, em investimentos. Isso vai trazer benefício para a indústria como um todo. Então, eu acho que esse vai ser o grande aprendizado que tivemos aí com esse processo que foi tão doloroso até o momento. E agradecer, logicamente, a todos aqui por nos ouvirem e estamos sempre à disposição na Ambima para discutir, usar o workplace para debater, discutir. Isso é importantíssimo até para sabermos de todo, não somente dos que participam ativamente, mas o que estão elencados na Ambima, mas que todos podem participar. Existe uma ferramenta muito forte, poderosa, para que a gente discuta as soluções para o mercado, e acho que tem que ser bastante usada, que é importante para todos. Alex, Pedro, quero agradecer a participação de vocês aqui nessa live, agradecer a todos também que nos acompanharam, lembrando que a gravação dessa live ela fica aí disponível no Workplace e em breve ela também fica disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e uma boa tarde para todos. Boa tarde. Até mais.